Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da Constituição Septenária do Homem, da visão oriental do homem e sua Constituição dos 7 corpos formadores. Tá certo? Fazendo uma analogia com o vídeo anterior, né, que nós falamos sobre a Cabala e sobre as letras que formataram o homem encarnado aqui na Terra. Então, gente, mas antes disso, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos multiplicar esse conhecimento para que chegue em cada lar, em cada casa, em cada coração. Tá certo? Vamos preparar a era de Aquários, o mundo de regeneração. Tá certo? Namastê a todos vocês. Então, gente, dando sequência, nós falaremos hoje a respeito da Constituição Septenária do Homem, que é uma visão indiana. Tá certo? E aí nós temos algumas palavrinhas em sânscrito, do alfabeto Devanagari, do alfabeto sagrado dos indianos. Eu falei com vocês que existem 2 alfabetos aqui bem sagrados. Um é o hebraico e o outro é o sânscrito. Então, aqui nesta formação, inicialmente, nós temos o que a gente chama aqui, de quaternário. Eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Quaternário. São 4 corpos. E esses 4 corpos formam este quadrado denominado quaternário, pois são 4 corpos. Então, o primeiro corpo é chamado de Stula Sharira. Stula Sharira, Sharira quer dizer veículo. Então, é o veículo físico. Stula é o físico, então é o veículo físico, ou seja, é o nosso corpo mais denso, o nosso corpo mais somatizado, como diziam os gregos, o soma, o corpo. Tá bom? Esse corpo, ele é um corpo que ele é denso, ele é pesado, ele é da matéria. É o corpo nosso perceptível, é o nosso corpo mais yin, como se diz na medicina chinesa. Tá bom? Composto por ossos, né, pelos tecidos corporais, pelo sangue, pela linfa. É o corpo físico. É o nosso corpo mais animal, mais perceptivo. Tem a ver com os nossos 5 sentidos. Tá bom? Então, gente, o primeiro corpo é este corpo, o corpo físico. Mas nós só temos esse corpo? Não, nós temos outros corpos, né? Nós só falamos do primeiro. Então aqui, depois do corpo físico, nós temos um segundo corpo, chamado corpo prânico. Prana, em sânscrito, quer dizer respiração. Então é um corpo que a gente adquire através da respiração, da força vital que advém do Sol. Lembra que nós falamos que o prana, que a força vital, que o Ti vem do Sol, advém do Sol? Então, ele formata esse corpo, que é o nosso corpo energético. Ele é um quase matéria, como se existisse um segundo Marcos Vinícius, feito de átomos também. Entretanto, ele não é tão denso quanto o nosso corpo físico. Ele é um corpo energético, vibracional. Os espíritas chamariam de perispírito. Duplo etérico, corpo etérico e por aí vai. Mas é o nosso corpo energético. É o corpo que dá vivacidade, que dá elasticidade, que dá vida, que diferencia um corpo inerte de um corpo vivo. Uma cadeira, por exemplo, ela não tem o corpo prânico. Ela é inerte. Mas um corpo vivo de uma planta, de um animal, do próprio ser humano, ele tem elasticidade, ele tem vivacidade, ele tem esse prana. Isso diferencia o corpo vivo do corpo animado, do ser humano vivo, do ser vivo, e do corpo inanimado, da matéria bruta.
Tá bom, gente? E a gente adquire isso através da respiração. Aquilo que eu já falei, a gente fica dias sem comer, dias sem beber, dias sem dormir, mas a gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar, porque senão a gente desencarna. É o sopro da vida que mantém a vida, que mantém a gente vivo. E aí temos aquele fundamento, e Deus soprou sobre suas narinas e o homem se fez uma alma vivente. Sem esse sopro divino, sem esse prana que nós respiramos para manter todas as nossas funções, né? Não só através do nariz, mas também através dos chakras. Os chakras também respiram, eles absorvem o prana também. Tá bom? Então, gente, esse segundo corpo, que é um segundo Marcos Vinícius. Imagina, com todo, com braço, com perna, com seus órgãos internos, existe um segundo fígado, um segundo baço, um segundo rim, tudo de forma energética. É o corpo prânico, tá certo? Então, gente, já falamos de 2 corpos. Agora vamos ascender nessa escala. Então, o corpo prânico está aqui. Corpo prânico, corpo de respiração. Tá? Que a gente também pode chamar de Ti, né? De Ti, de força vital, de Ka no Egito, ou de Ki no Japão. É tudo a mesma coisa. Ou o Chá, nas tradições mais africanas, né? Orixá, Ori é cabeça, Chá é força da natureza, é o prana, é o Ti, é a força vital. Então, a força vital, a força divina que rege a nossa cabeça, tá bom? Então, gente, Linga Sharira. O Linga Sharira é um outro corpo que está acima do Prana Sharira, que é o nosso corpo de emoção. Então, o nosso corpo emocional. E o corpo emocional, ele vai variar das emoções mais vis às emoções mais divinas, mais elevadas. Então, raiva, ódio, inveja, sentimentos de mágoa, tudo está no Linga Sharira. É um corpo que a gente tem que aprender a dominar. Porque é um corpo muito suscetível no ser humano. E na outra ponta nós temos as emoções mais elevadas, o amor, a caridade, a fraternidade. Tá certo? Então, é emoção de uma maneira geral. E aí, a gente tem aquele adágio, né? Que a emoção são cavalos selvagens. E a gente tem que aprender a dominar. Tá bom? Então, gente, esse corpo é o Linga Sharira, o corpo emocional. Tá certo? Para além do corpo emocional, nós temos um outro corpo aqui na cabeça desse quadrado, do quaternário, que se chama Kama Manas. Kama Manas é corpo mental inferior. Corpo mental inferior. Eu vou escrever aqui para vocês, eu vou escrever todos os corpos. Tá certo? E o corpo mental inferior é a nossa mente egóica. É o nosso ego. É a mente dos desejos. E aí Buda, Siddhartha Gautama, ele sempre colocava que a causa do sofrimento eram os desejos e as paixões. E esse corpo que é o causador. Tá certo? Então, toda vez que esse corpo começa a ter paixões, apegos, ele começa a influenciar todos os outros corpos, até porque é ele que formata todos os outros. Penso, logo existo, né? Conforme diz a frase. Então, eu penso que sou, eu penso que existo e aqui estou. Só que eu que estou aqui, acabei de falar, é eu, o meu ego. A minha mente inferior que está falando agora com vocês. É a minha mente inferior. É a mente dos desejos. Que quer para ele, que quer para si. Que tem desejos, que tem apegos, que quer dominar a matéria, que quer fazer a sua própria vontade. Esse corpo é o corpo que nós estamos agora, nesse instante, desenvolvendo na humanidade. É o Kama Manas. É a mente egóica, a mente egoísta. É a mente dos desejos. Todo mundo só quer para si.
Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero, é para mim, é para minha pessoa, é para eu fazer, tudo pro eu. Tá certo? Então, gente, esse corpo Kama Manas é este corpo do ego, da vaidade, tá bom? E ele domina os outros corpos. Esse corpo quaternário aqui, ele é o nosso corpo material. E ele é um corpo perecível. Vou botar aqui, ó, perecível. Um corpo temporal. Tá? É um corpo que se perde com o tempo. Tem tempo para começar e para acabar. Ele pertence ao mundo de Asiá, que é o mundo das ações, de Malkuth, dos 10% da luz. Ele é um corpo muito imperfeito. Do pó viemos e pro pó nós retornaremos. Tá bom? Então, gente, esse corpo aqui, ele vai se perder. Ele não vai permanecer. A lei desse universo nosso em Asiá, em Malkuth, do Olamote de Asiá, das ações, é a lei da impermanência. A gente aqui não permanece. Tá bom? Então, gente, do pó viemos, pro pó retornaremos. Falamos do corpo físico. Esse quaternário representa o nosso corpo físico, o nosso corpo mais denso, tá bom? O nosso corpo mental inferior, que é o corpo mais evoluído dele, é o mental inferior, o corpo egóico. Você tem que saber quem você é, você tem que usar uma máscara nesse mundo. Se você é argentino, se você é brasileiro, profissão, quem você é. Mas aí, nós temos um ser mais sutil, que vai além da nossa máscara, da nossa persona, da nossa personalidade, como diziam os gregos, tá certo? E esse corpo que vai além da persona, ele é um outro corpo chamado tríade espiritual. Tríade espiritual. A tríade é formada por mais 3 corpos. O primeiro corpo é chamado de Manas. Se aqui nós temos um corpo mental inferior, esse corpo, que é um corpo ligado à alma, ao nosso ser mais sutil, é um corpo mais yang, numa linguagem de medicina chinesa, e esse corpo yin, corpo físico yin, corpo yang, corpo da alma, das energias sutis. Então, como ele está ligado à nossa alma, ele é um corpo perfeito. Tá certo? Ele veio da luz, ele advém da luz. Então, nós temos o primeiro corpo da tríade superior, da tríade espiritual, do corpo espiritual, que é imperecível, que é atemporal e ele não se perde, ele não se deteriora. Ele pertence à luz, por isso não se perde, tá bom? Então, Manas é o corpo mental superior. Manas quer dizer em sânscrito mente. É a mente superior, que está no nível da nossa alma, porque nossa alma adveio da luz. E ela tem a memória do que foi, do que é e do que será. Ela tem os arquivos acássicos do universo. Você pode acessar esses arquivos, o conhecimento. Tá bom? Então, gente, esse corpo mental superior é o corpo que nos liga a ideais superiores. É o que Platão dizia, as ideias já existem. A gente simplesmente se conecta com algo que já existe dentro da gente. Não há nada de novo abaixo do sol. Já está lá, no nível da nossa alma. A gente tem que aprender a acessar esse conhecimento dentro de nós, de uma maneira esotérica. Tá bom? E depois desse corpo, nós temos um corpo chamado Buddhi, que é o corpo intuicional, o corpo de intuição. O corpo Buddhi tem a ver com a nossa centelha
crística, com a nossa centelha pneumática, com o nosso corpo búdico e com a intuição. A intuição ela é divina. A intuição advém da luz. E como é que essa intuição acontece? Quando a gente não está pensando em nada. Quando a gente está varrendo, quando a gente está lavando uma louça, quando a gente está fazendo algo que a gente tem que parar a mente e deixar a luz entrar. Isaac Newton estava debaixo da macieira, sem pensar em nada. Quando a maçã caiu, ele teve um insight, ele teve a grande intuição do quê? Das leis físicas que ele trouxe. Mendeleev trouxe a tabela periódica através de um sonho. Então as ideias já existem. A gente simplesmente vai se conectar com algo que existe, tá certo? Então, para além disso aqui, a gente, depois desse corpo intuicional, do corpo de intuição, a gente vai um pouquinho mais acima. E a gente tem o corpo chamado Atma. O Atma, ele é o corpo de vontade. Vontade do que, minha gente? Do Pai Celestial. Não é a nossa vontade egóica, é a vontade do Pai. Isso está no nível da nossa alma. Lembra que a gente fala, homem de boa vontade? É isso. É o homem que faz a vontade do Pai. O homem que se uniu à vontade do Pai superior. Então, um corpo que está muito acima. Ele é topo de cabeça da tríade superior espiritual. Porque tem a ver com a vontade divina. É quando Cristo dizia, eu e o Pai somos um. Mas a gente só pode dizer que eu e o Pai somos um quando a gente antes disser, seja feita a tua vontade e não a nossa. Kamamanas. Tá certo? Então, gente, para a gente acessar o conhecimento que existe aqui no nível da alma, a gente tem que calar o nosso Kamamanas, o nosso mental inferior. Para calar a mente, a gente tem que parar, respirar, fazer exercícios respiratórios de meditação e calar a mente. E a mente vai fazer todos os subterfúgios e malabarismos para que nós não possamos fazer com que ela cale. Entende? Porque o domínio dela são esses 4 corpos aqui. Aqui em cima ela não domina não. O mental inferior não domina ali não. Então é algo que ele não domina. Então quando a gente para sentar, para meditar, que a perninha balança, que a gente começa a imaginar que tem mosquito e não tem nada, é o mental inferior criando subterfúgio, criando malabarismo. É o nosso macaquinho interno fazendo malabarismo e macacadazinha para a gente poder não se conectar com a força superior. Mas quando a gente consegue calar essa mente, entrar num estado mental de silêncio, entra no nada, o que na Cabala a gente chama de Ein Sof, né? Na Cabala nós chamamos de Ain, que é o vazio, tá bom? Quando a gente entra nesse vazio mental, que a gente consegue calar o Kamamanas, olha o que acontece. Abre um canal aqui, ó. Aqui tem um corpo que une o quaternário à tríade espiritual, chamado Antakarana. O Antakarana ele pode ser associado ao nosso cordão de prata. E ele leva a informação. As informações do corpo espiritual para o corpo material. Da tríade superior para o quaternário. Ele traz. É como se fosse uma porta de vai e vem. E ele tem uma inteligência própria. Se nós estamos aptos para receber o conhecimento, ele se abre, deixa o conhecimento passar e se fecha. É quando vem os insights. Mas nós temos que estar preparados com a nossa cuia interna. E como é que a gente prepara? Esvaziando a nossa cuia de pensamentos, de emoções vis e vãs, de pensamentos baixos, de emoções que não nos interessam mais, de emoções e mente egóica. E aí a gente cala essa mente. Então, gente, é trabalho, é labuta, é autoconhecimento, é disciplina, tá bom? Então a meditação ela é extremamente necessária para a nossa ascensão. Até porque nós somos um receptáculo. A gente recebe do mundo superior. Platão dizia, as ideias já existem. A gente simplesmente se conecta com algo que já existe.
Então a gente abre um canal. Quando essa mente cala, quando a gente cala a mente inferior, o mental superior pode chegar. E aí, quando a nossa cuia não está cheia de bobagem, de pensamento, que a gente esvazia a nossa cuia, essa mente superior pode adentrar através de processos meditativos. E a gente acessa todo o conhecimento do universo que já existe no nível da sua alma. Olha que lindo, gente. É autoconhecimento puro. A gente precisa entender isso para a gente poder ascender e retornar à casa do Pai como filhos pródigos que somos. Esse quaternário aqui tem a ver com os 10% de luz, com o mundo de Asiá, com o mundo que decaiu, com o mundo de Malkuth. E aqui com os mundos superiores da Cabala, tá bom? Esse corpo não se perde, ele é atemporal. Ele tem um conhecimento do que foi, do que é e do que será. Tá bom? Então, gente, aqui está para vocês a Constituição Septenária do Homem, que é um conhecimento indiano, que vem dos Vedas, tá certo? Que vem dos Upanishads, que vem do Bhagavad Gita, do Mahabharata. Um dia vamos falar do Bhagavad Gita aqui, que é lindo. Quanto conhecimento da filosofia oriental, tá certo? Então, gente, a vós confio, a Constituição Septenária do Homem. E até a próxima. Namastê.